de que muitas vezes você está sofrendo não é só porque não sente que é bom o suficiente ou porque não está dando conta disso, daquilo no trabalho. Às vezes também porque você não está ganhando bem, porque você, né? Às vezes o problema é que você não tem dinheiro, não é só que você não malha todo dia. Boa tarde, pessoal. Hugo de novo aqui. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre saúde mental. Hoje é dia 2 de fevereiro e janeiro passou, nós tivemos o Janeiro Branco, um mês aí dedicado à saúde mental, etc. E eu pensei em fazer um vídeo sobre, né? Como sempre, é um vídeo com pensamentos, reflexões, ideias, mas não necessariamente um vídeo com manuais e diretivas, né? Eu sempre friso isso. Um dia, quem sabe, eu paro. Bom, o que é saúde mental, né? Na faculdade, a gente aprende um conceito do OMS que diz que saúde mental é o mais pleno, belo, equilibrado, bem-estar psicoemocional, social, etc. Recentemente, lendo novamente sobre o conceito de saúde mental pelo OMS, eles colocam que saúde mental tem a ver com a capacidade de equilibrar, lidar com os desafios da vida, enfrentar, né? E bom, eu já dei algumas palestras sobre saúde mental nas empresas, em empresas, e esse é um tema que pedem muito, porque a gente sabe, né, que o trabalho ele pode ser um fator que desencadeia um desequilíbrio grande na nossa saúde mental. Além do trabalho, a vida como um todo, nas suas questões, seus tropeços, ela também pode causar, né? Nos seus desafios ela também pode causar. E bom, uma coisa que eu friso bastante lá, alinhado agora com esse conceito do MS recente que eu li, que de fato saúde mental tem a ver com esse estado. Um estado onde a gente tem ferramentas para lidar com os problemas da vida, né? Mas não somente. Então, para além dessa questão da capacidade de ter ferramentas para lidar, para reagir, eu também falo, né, sobre outras características, outras coisas que aparecem, que também configuram uma boa saúde mental do sujeito, né? Um primeiro ponto que eu falo assim é quando o sujeito tem a capacidade de exercer uma visão crítica sobre aquilo que lhe cerca, para a gente poder ter ferramentas então para encarar os desafios, a gente também precisa conseguir construir uma visão crítica. Terapia, psicanálise são trabalhos que nos ajudam, né, na construção dessa visão crítica. E quando eu falo de visão crítica, eu falo de alguém capaz de compreender os fatores de opressão, compreender os fatores de sofrimento, compreender, ou pelo menos ter alguma ferramenta para poder, às vezes, falar com o outro e tentar se escutar e entender algo, né? De que muitas vezes você está sofrendo não é só porque não sente que é bom o suficiente ou porque não está dando conta disso, daquilo no trabalho. Às vezes também porque você não está ganhando bem, porque você, né? Às vezes o problema é que você não tem dinheiro, não é só que você não malha todo dia. Então, conseguir exercer essa capacidade crítica sobre o mundo e sobre a sua interação no mundo e sobre aquilo que lhe oprime é parte importante dessa visão de saúde mental. Uma outra coisa que eu falo bastante é que saúde mental também tem a ver com a capacidade de reconhecer um limite, né? Muitas pessoas sofrem porque para elas o céu é o limite. E a gente tem todo um discurso hoje em dia de que, enfim, basta querer, basta acreditar para fazer acontecer, e se você não quer o suficiente, a culpa é sua, né? Você é fraco, você não é homem, você não é mulher, enfim. E não é bem assim, né? O impossível, ele existe.
o limite, ele existe. E quando a gente não é capaz de reconhecer o limite e o impossível, a gente está fadado a sentir a impotência. Então, e a sensação de impotência é uma coisa terrível, né? Uma coisa que nos leva a lugares ruins, a depressão, a tristeza, a lentificação da vida. E o que deteriora, então, a nossa saúde mental, né? E um último ponto que eu também trago bastante, falo bastante sobre um item fundamental para a saúde mental, é sobre algo que eu chamo de a potência em si para pedir ajuda, né? Ter em si a capacidade e a força para pedir ajuda. Uma vez que você tem uma visão crítica, uma vez que você quer reagir, uma vez que você consegue reconhecer os limites, então você vai também saber a hora de pedir ajuda. Você vai poder olhar para sua rede, se você tiver uma rede. Porque às vezes as pessoas não têm redes, né? Elas são por elas mesmas na vida, ou com alguns outros, e enfim, elas podem desenvolver essas redes também. Mas é fundamental para a saúde mental que a gente tenha redes de apoio, redes de cuidado. Que a gente desenvolva bons laços na vida e tenha boas pessoas no entorno para nos ajudar, né? O sistema público de saúde mental, direcionado à saúde mental, né, na figuras dos CAPs e UBS, ele tem muito esse sistema em rede, ele é desenvolvido nesse sistema em rede, né, onde tem toda uma rede com níveis que vão atendendo níveis de demanda também e vão direcionando, né? Então, a saúde mental ela tem a ver com isso, né? Com esse estado que a gente alcança na nossa experiência pessoal psíquica, onde a gente consegue lidar com as frustrações, não de uma forma idealizada, claro, a gente consegue dar um jeito de encarar os problemas como eles vêm, a gente consegue direcionar, acomodar um pouco, a gente sofre, mas esse sofrimento não determina o rumo da nossa existência, a gente sabe o momento de lidar com certos lutos, o momento de se afastar. Isso tudo é saúde mental, né? Não é um conceito assim, saúde mental é exatamente isso. Saúde mental é com esse estado onde a gente está bem para encarar a vida, né? E, enfim, complexo. Mas no começo, eu falei que eu falo muito sobre isso em empresas, né? E a razão do porquê eu faço isso é porque, enfim, o trabalho é um fator que desencadeia desequilíbrio na saúde mental, mas também porque o trabalho ele é muito importante para a gente numa sociedade que se dá pela produção e consumo, né? Ou seja, a sociedade capitalista produz, consome, ou a gente tem que consumir, a gente tem que produzir. E a gente na medida que a gente produz. Se a gente não produz, se a gente é um inútil, se a gente é um encostado, então qual é o nosso valor, né? Todo mundo supostamente tem que ter um trabalho, tem que ter um ofício, tem que ter uma profissão. A gente precisa então ter um momento dedicado a poder falar desse lugar, né, para as pessoas. Se o trabalho nos posiciona no mundo, se o trabalho nos define socialmente, a gente precisa compreender para, novamente, ter visão crítica, entender os limites, etc. E, bom, acho que isso é um tema, trabalho de saúde mental é um tema que por si só também já nos dá um outro vídeo, né? Mas eu queria falar um pouco disso hoje, sobre a saúde mental no contexto geral. E aí, eu acho que para encerrar, é legal também falar um outro ponto que eu acho bem interessante, quando a gente está falando sobre que profissionais consultar nessa hora, né? Eu gosto sempre de lembrar para vocês que psicoterapeuta não necessariamente significa um psicólogo, tá? No Brasil, com a sua legislação, a psicoterapia não é exclusiva do psicólogo. Ou seja, o psiquiatra pode se nomear psicoterapeuta, pessoas que fizeram outros cursos de práticas alternativas se nomeiam psicoterapeutas, consteladores se nomeiam terapeutas, psicoterapeutas. Então, quando você, num contexto de pedir ajuda, né, para a sua saúde mental,
é interessante sempre verificar isso, né? Você está indo num profissional de qual formação? Ele é psicoterapeuta, mas qual é a formação dele, né? É psicólogo? É um psicanalista? É um psiquiatra? E qual é a diferença entre esses três psis, né? O psicólogo, enfim, é alguém que fez a faculdade de psicologia, que tem o diploma, a graduação, o registro no CRP e que atua dentro do campo da psicologia, que é esse campo que estuda, quantifica o comportamento humano e que usa esses conhecimentos para atuar em clínica e para atuar em diversos contextos, né? Como o trânsito, como comunitário, social, políticas públicas. Bom, tem vários lugares, né, que a psicologia está inserida hoje em dia. A psicanálise, ela é um campo de conhecimento que qualquer pessoa que tem um curso superior pode fazer uma formação e atuar. Então, o psicanalista não necessariamente é um psicólogo. Tem muito psicólogo que faz a formação em psicanálise e atua como psicanalista. Mas tem muito psicanalista que veio do direito, que veio da geografia, da história, da medicina, da pedagogia, de várias áreas, da engenharia. Então, se você vai num psicanalista, não necessariamente você está indo em alguém com formação em psicologia. Até porque o psicanalista ele não atua com psicologia, ele atua com psicanálise, que é essa disciplina que Freud inventou, que não vai analisar comportamentos, mas vai escutar o inconsciente. E a psiquiatria é um ramo da medicina onde o médico vai tratar questões fisiológicas com medicações que tenham efeitos psicológicos, psíquicos, comportamentais, né? E aí, para finalizar mesmo, eu vou falar de um último tema. E aí esse terceiro tema me lembra fazer uma recomendação para vocês. Tem um vídeo no canal que é como escolher um terapeuta, que vai estar o link por aqui na tela, embaixo. E você pode dar uma olhada também, é um tema interessante. Onde eu falo de novo sobre isso, mais direcionado ao tema da escolha, né? E aí o último tópico, que é importante falar em saúde mental, onde já falamos de características, conceitos e ideias sobre o tema. Falamos sobre um pouquinho de trabalho de saúde mental e falamos sobre agora a diferença desses esses três psis que existem no campo da saúde mental. O último tema que eu queria falar é sobre práticas de cuidado, né? Aqui mais como um profissional recomendando, né? Que existem coisas que a gente pode fazer que são importantes serem feitas para a gente fazer uma boa manutenção, né, dessa nossa saúde mental. Que tem a ver com viver a vida, né, para além das obrigações, que tem a ver com dormir bem, comer bem na medida do possível, se alimentar direitinho, mas também com muitas vezes largar o excesso de celular, de computador, de telas e ir para a natureza, né? Botar o pé na areia, o pé no chão, na grama, tomar vitamina D, se rodear de outras coisas, de novo, que não só tela, né? Mas livros, hobbies, como cozinhar, como, não sei, jogar um videogame, como ver filmes, né? Consumir cultura, uma coisa muito importante. Se dedicar a ter uma boa vida afetiva com seu companheiro, sua companheira, uma boa vida sexual. Tudo isso, né, tem a ver com práticas de cuidado. Também, como já falei em outros vídeos, práticas de cuidado tem a ver com esse saber o seu tempo, o seu desejo e saber aquilo que lhe toca, né, de fazer. Não tem a ver assim com uma imposição de regras e sacrifícios tão extremados, né? Para algumas pessoas tem muita saúde mental em acordar super cedo e fazer dietas super rigorosas e treinos rigorosos e vidas rigorosas. Para outros nem tanto, mas ainda assim elas fazem. Cada um tem que saber o singular daquilo que gosta, que lhe é interessante para cuidar de si, né? A gente não pode ficar impondo para o outro aquilo que a gente acha que é o
mais correto e mais adequado para o cuidado de si, né? Então isso é um lembrete que é interessante dar para as pessoas, de que esse cuidado da saúde mental também tem a ver com isso, né? Com esse viver, respirar, sentir o corpo, usar o corpo, e não só fazer terapia. De nada adianta fazer muita terapia ou fazer muita análise e não expressar, se expressar e viver a vida fora desses campos, né? Não adianta lá só ir falar, falar, falar e não agir. Se o trabalho está sendo bem feito lá, a gente sabe que inevitavelmente a pessoa vai agir aqui, né? Mas, de novo, esse é um vídeo com lembretes, ideias, reflexões. E acho que era isso que eu tinha por hoje. Então agradeço a todos que me acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo do canal. Contem comigo sempre. Até a próxima.